Diz assim o Romanos 12, no versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, pessoal, de repente a gente dá uma olhadinha nesse versículo e consegue encontrar algumas coisas bem importantes que Paulo ele tem falado à igreja de Roma. A primeira delas é que existe uma realidade que os romanos eles precisam abrir mão, né? Que eles não podem se conformar e nem se ajustar a ela, que é aquela passagenzinha que ele fala: e não vos conformeis com este mundo. Né? Um outro ponto dessa passagem é que ele fala que nós precisamos ter um posicionamento que nos transforma, né? Que é uma mudança de mente, uma renovação do nosso entendimento. E o terceiro ponto é que nós temos, ele nos indica um destino, ele nos indica um resultado desse posicionamento, que é nós venhamos a provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos esses 3 pontos, né, como indicação, como direção do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E eu quero conversar com vocês, baseado nisso, em algo muito importante que rodeia o nosso dia a dia. Algo que é do nosso cotidiano, que todo mundo vive, mas de repente não ouviu falar da ideia, da definição que eu vou falar com vocês hoje, que é sobre cultura. E isso é algo muito forte, nós precisamos dar atenção à cultura que estamos inseridos e o que nós temos vivido nesse tempo e o que isso tem a ver com esse versículo. Então, todos nós aqui estamos inseridos em algum contexto familiar, todos, sem exceção. Todos nós, nascemos, crescemos, tornamos adultos, formaram novas famílias, todos aqui passaram por isso. E se eu for fazer uma análise de cada um, se eu for parar para analisar, conversar, ter tempo e conhecer cada um de vocês, muito do que vocês revelarem, compartilharem comigo, vai ser muito do que a família de vocês carrega e ensinou e aquilo que do que foi gerado nesse ambiente familiar. Isso é certo, é um fato. Todos nós vamos carregar características bem fortes do que a nossa família nos ensina, nos instrui, a maneira que ela reage às situações. E essas características, elas são características que se diferem de uns e de outros. Eu não sou casado, ainda não sou casado, e o motivo disso é que não me pediram em casamento, né? É uma dica, só que eu vou deixar aqui. Mas enfim, o fato de eu não ser casado não me impede de falar de casamento, né, de casais, enfim, porque nós compartilhamos ideias e enfim. Mas muitos casais vêm compartilhar eu já ouvi falar que, cara, o primeiro ano de casamento é um ano tenso, porque é um ano de adaptações. Nós precisamos ajustar muitas coisas, porque muita coisa ali é diferente. Eu pego a realidade de família do fulano, junto com a realidade de família da fulana, e isso dá um conflito, dá um negócio louco ali que precisa ser ajustado. E às vezes são pequenos detalhes, mas que, por incrível que pareça, são coisas tão sérias, né, quando a gente se depara com essas diferenças. Como eu digo, não sou casado, mas ainda no relacionamento eu percebo coisas que futuramente eu vou ter que estar ajustando. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a Kelly, aquela menina lá, minha namorada, ela foi na minha casa pela primeira vez, e ela foi almoçar, jantar, enfim, lá na minha casa nós não temos o costume de colocar a mesa. Nós não colocamos todos os pratos na mesa, os talheres. O que a gente faz? A gente vai no armário, pega o que quer e se serve. Quando ela chegou e viu a refeição, ela disse: não tem prato para mim? Que egoísmo é esse? Eu disse: egoísmo não, a gente comprou para todo mundo e está lá no armário. É só ir lá pegar. Mas é diferente. Na minha casa é assim, eu não vejo problema nenhum. Mas para ela, por ser diferente, ela vê isso como problema. E vai chegar um momento que eu sei que isso vai ter que ser ajustado. Porque são realidades diferentes. São culturas diferentes.
E aquilo que a sua família, ela imprime no seu coração, ela ensina você diante de algumas realidades ou situações, são coisas que você leva para a vida. Mas são coisas muito fortes e que a gente às vezes não percebe, mas que nós carregamos para viver igreja, para viver relacionamentos, para viver vida profissional, enfim, em tudo nós acabamos expressando e externando essas características que nós encontramos dentro da nossa família. Mas isso não é só em ambiente familiar. Na verdade, nós encontramos essas características em vários relacionamentos, em vários grupos que nós nos inserimos. E isso realmente causa certos conflitos, mas também ele influencia muito no que nós somos. Então, quando nós falamos de cultura, nós estamos falando mais ou menos sobre isso. Se nós formos definir cultura, cultura ela é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais aprendidos pelo homem de geração em geração por meio da sua sociedade. Cultura não é apenas conhecimento científico, mas crenças, valores morais, costumes e hábitos de um grupo, ou seja, todo ser humano tem a sua cultura. Então, o que nós revelamos, o que nós mostramos é o que essa cultura ela gera em nossas vidas. E o que nós encontramos dentro dessa cultura, o que nós encontramos que nós precisamos ficar atentos? A primeira delas, como eu falei, é que toda a cultura ela influencia em quem nós somos. Eu quero usar um exemplo com vocês, porque eu acredito que todos aqui já ouviram falar a respeito disso que eu vou tocar agora, porque, enfim, essas histórias elas já foram registradas, elas já foram publicadas diversas vezes. Mas lá no ano de 1894, foi publicado numa revista pela primeira vez um negócio chamado Livro da Selva. Quem já ouviu falar disso? Livro da Selva. Agora, de repente, você já ouviu falar de um conto chamado Mowgli e o Menino Lobo. Já ouviram? Gente, é filme, livros, inúmeras edições novas que são feitas. Eu não sei da veracidade dessa história, e não estou dizendo que isso é real. Porque um pouquinho mais à frente, lá em 1912, foi editado e foi publicado mais uma história nesse mesmo nível, que é o conhecido Tarzan. Todo mundo aqui conhece, todo mundo, crianças já viram desenhos, enfim, animações a respeito disso. Por que eu estou apontando isso? Como eu disse, eu não sei a veracidade disso. Não estou trazendo isso como um exemplo real, tá? Mas essas histórias, elas contam sobre personagens que se afastam dos seus pais, se perdem dos seus pais, do núcleo familiar, e eles são encontrados por animais. E eles são criados por esses animais, e eles têm características que lembram esses animais. Um foi encontrado por macacos, outro foi encontrado por lobos, e as características deles eram de acordo com essa cultura que eles tinham sido inseridos. Eu não sei se isso existe, eu já ouvi falar a respeito de crianças que sofreram esse tipo de situação, que eu acredito que não deve ser nada simples, e que elas realmente desenvolveram características diferentes daqueles que são criados no núcleo familiar comum, né? Mas o que eu quero dizer com esse exemplo, né, e não trazendo que aqui vai acontecer algo parecido, nada disso, é que, de fato, quando nós nos inserimos numa cultura, nós saímos daquele lugar com características que revelam onde nós estávamos sendo gerados e ensinados, vivendo experiências, enfim, diversas. Tá? E esses personagens e essas histórias, ainda que fictícias, elas ilustram muito bem isso que eu quero falar para você. Mas, não fugindo da nossa realidade, você deve perceber na sua vida que você encara determinadas situações, determinados comportamentos, de acordo com aquilo que você foi ensinado dentro da sua casa, ou de grupo de amigos que eram muito afinados com você, e você então gera esse tipo de comportamento, esse tipo de entendimento e tal. Outra coisa que a cultura ela gera em nós é que a cultura, na sua diferença, ela gera conflitos. E isso é inevitável. Algumas semanas atrás, eu tive acesso a algumas ministrações que nós
compartilhamos, enfim, entregamos aos alunos da Escola de Ministérios do Ensino à Distância, né, que o pastor Anderson ministrava a respeito de redescobrindo a palavra de Deus. E ele estava dando uma introdução à bibliologia, ao estudo da Bíblia, e ele falando a respeito dos registros que compõem a Bíblia hoje, né? E quando ele falava sobre isso, ele falou a respeito de uma situação que me chamou muito a atenção. Hoje, muitos grupos eles se levantam colocando em dúvida a veracidade da palavra de Deus e se ela de fato foi ou não inspirada por Deus. Muitos grupos se levantam porque os registros bíblicos, eles são, os escritos chegaram a nós muito tarde. E às vezes eles se questionam até que ponto isso é real, até que ponto esses registros, esses contos, o que eles compartilhavam é real para que nós possamos carregar como a palavra de Deus, como inspiração de Deus, até que ponto isso é verdade. E ele fala de algo que para mim era novo porque eu não estou inserido nessa cultura. Os judeus eles tinham uma cultura orante muito forte, algo que nós aqui no Ocidente nós não temos. A cultura orante, o compartilhar através da oratória determinada história, para eles é muito comum e é cultural. Tão cultural que a fidelidade de fatos, os detalhes, eles permanecem de geração em geração, porque essa é uma cultura forte para eles. Ou seja, esses registros bíblicos que compõem a palavra de Deus hoje, esses registros que compõem a palavra de Deus, que vieram através de compartilhar, através da oratória pelos judeus, eles têm a sua veracidade porque essa era a cultura deles. Se isso partisse de nós, de repente nós não iríamos ter riquezas de detalhe e fidelidade no que compartilhávamos. Porque essa cultura aqui é aquele do que quem conta o conto aumenta um ponto. Então nós não temos essa cultura orante tão forte, tão fiel e tão detalhista, mas eles têm. Por eles terem, então, eles permanecem de geração em geração, compartilhando uma mesma história, com a mesma fidelidade daquele que um dia viu, foi testemunha ocular do que aconteceu de fato. Então, as culturas se chocam. As culturas, elas são diferentes. Se você não está inserido nessa cultura, é difícil você entender o que está acontecendo ali. É difícil você se ajustar a essa realidade, o que está rolando naqueles que têm uma cultura diferente da sua. O que eu quero falar com tudo isso, com esses exemplos, falando de, enfim, histórias, né, ilustrações, filmes, o que eu quero falar para vocês? Que a cultura que você está inserido é muito forte ao ponto de te influenciar e de gerar e de direcionar o seu comportamento. Ela é muito poderosa. E quando o apóstolo Paulo chega para a igreja em Roma e diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar uma outra realidade. Por que ele falou isso? Se nós formos parar para ver qual era a cultura de Roma naquela época, nós vamos entender mais ou menos o porquê que ele falou isso. Roma era a capital do mundo. Eles não eram um lugarzinho, um povinho lá, né, que, enfim, estava vivendo uma transformação. Não, eles eram a capital do mundo. Ou seja, a cultura de Roma, ela era muito poderosa. Muito poderosa ao ponto de todos os que estão ao seu redor, que eram influenciados e inspirados por eles. Eles eram a capital do mundo. Algo que, de repente, hoje, não com tanta força, mas nós vemos nos Estados Unidos, que tudo vem de lá, e tudo nós nos inspiramos pelo que acontece lá. É muito engraçado, porque aqui no Brasil nós temos inúmeros ministérios, aqui dentro da igreja, que levam o nome inglês, a cultura inglesa, tudo gira em torno de uma cultura que vem de lá. Naquela época, Roma ele tinha esse poder. Se nós parássemos e olhássemos essa cultura um pouco mais de perto, não olhando de fora como a capital do mundo, mas olhando um pouco mais de perto, nós íamos encontrar algumas coisas um pouco diferentes. A desigualdade social lá era muito grande, era muito forte. A promiscuidade também era algo muito forte lá dentro. Então, essa cultura era vivida por aqueles que estavam lá. Os cristãos que estavam dentro de Roma, eles não tinham privilégio algum.
E se descobrisse se eles eram cristãos, daí que eles perdiam o privilégio que antes eles tinham, que mantinham ainda para eles. Então, dentro da realidade, entrando lá dentro, a cultura era pior ainda. Além de forte, vista pelos outros que estavam fora, ela era uma cultura muito desigual. Era uma cultura que realmente desprivilegiava os cristãos que estavam vivendo a igreja de Roma. Daí então Paulo chega para eles e diz: cara, eu preciso conversar um negócio com vocês. Não se conformem com a cultura que vocês estão vivendo agora. Está vendo esse negócio que é tão influenciador, que influencia o comportamento de vocês, que as pessoas de repente olham de fora, acham incrível, mas que influenciam vocês, essa coisa de desigualdade, essa promiscuidade, vocês estão vendo essa cultura que esse povo está gerando em vocês? Gente, não se conforme. Agora, não dá só para mudar o comportamento. O comportamento, mudar ele não é o suficiente. Você precisa de algo muito mais poderoso, que é o que conversamos domingo passado. Mudança de mente. Para vencer a cultura que nós estamos inseridos, nós precisamos de mudança de mente, algo muito mais profundo. Porque só assim nós vamos conseguir viver esse destino que o apóstolo Paulo indicou para a gente. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só nessa mudança de mente nós conseguimos viver essa realidade. Então, o apóstolo Paulo compartilha isso com a igreja de Roma há muitos anos atrás, praticamente 60 anos depois de Cristo. Mas eu olho para a nossa realidade hoje e vejo quanto essa direção é atual, quanto ela precisa estar impregnada dentro do nosso coração. E por que eu digo isso? Porque, como eu conversei com vocês, todos nós temos uma cultura. Todos nós temos um comportamento diante da nossa vida, diante de várias situações. Nós reagimos a diversas coisas da maneira com que nós fomos influenciados pelo meio que estávamos inseridos. Todos nós. Todos nós. Agora, quando nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aonde nós encontramos isso? Aonde nós encontramos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Num lugar chamado Reino dos Céus, e que lá eles também têm uma cultura, a cultura dos céus. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso para os romanos, e que é algo que se aplica à nossa vida, ele está dizendo: gente, deixem essa cultura que influencia vocês, mudem a mente de vocês, porque tem uma cultura nova e poderosa disponível para todos nós. E é isso que vocês precisam viver. Vocês precisam se desprender disso que é tão forte, que é visto como a cultura das culturas, né? Um país que é a capital do mundo, e parte para esse lado aqui, ó. Tem algo novo para você viver. Tem algo que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Uma cultura nova que vai te influenciar, que vai realmente mudar o teu comportamento, mas você precisa antes mudar a sua mente. Você precisa perceber e entender que as coisas elas precisam ser diferentes, que é uma cultura nova, e se influenciar e se entregar, mergulhar nesse negócio. O que acontece é que a sua realidade hoje, muitas vezes, ela entra em conflito com a cultura dos céus. A cultura que nós estamos inseridos, muitas vezes, ela nos coloca em conflito com aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Esse lugar, buscar o reino dos céus, é o lugar mais saudável que nós podemos estar. Buscar aquilo que nós encontramos dos céus é tudo o que você e eu precisamos. A cultura dos céus é o que eu e você precisamos. Mas existem realidades e comportamentos que nos rodeiam hoje, que nos impedem muitas vezes de viver isso por completo. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. A cultura que nós vivemos, muitas vezes ela desfaz, ela mascara os princípios da cultura dos céus. Porque se nós formos olhar para Ele, se nós formos olhar para Jesus e ver o comportamento dele diante de muitas situações, e olhar o nosso comportamento em relação a essa mesma situação, vamos perceber que nós agimos muitas vezes de forma diferente.
E que perdoar, no reino dos céus, ele diz, perdoa, 70 vezes 7, perdoa o quanto você puder. Mas quando isso bate na nossa cultura, naquilo que nós, da forma que nós interagirmos, nós, não. Perdoar, mas tudo tem limite, né? Não vou tão longe assim, de repente agora, nesse momento não é necessário perdão, porque eu tenho razão, é a minha justiça. Nós colocamos em jogo aquilo que a cultura dos céus, ela indica para que nós possamos seguir. Porque existe algo impregnado dentro do nosso coração e que nós não conseguimos mudar e que nós não conseguimos nos posicionar. E quando então nós lemos Romanos 12:2, ele está dizendo, cara, você precisa de mudança de mente. Você precisa mudar a sua mente para viver algo novo. Essa coisa que de repente você entra em conflito, mas é tudo que você precisa. Em João, no capítulo 17, o capítulo 17 inteiro de João, nós encontramos a oração sacerdotal. Quando Jesus ele já falou com os discípulos e disse, olha, o negócio vai ficar feio agora. Porque agora vai começar a perseguição, eu vou ser levado para a cruz e muita coisa doida vai acontecer, vão me trair, vão me negar, vai ficar feio o negócio. Depois de ele comunicar tudo isso aos discípulos, ele para e ele vai orar ao Pai. Por ele, mas por aqueles que são deles e que iam ficar, e dali por diante, não só até a crucificação, mas depois da crucificação, iam enfrentar muita coisa louca. Muita coisa louca mesmo. Então ele para e ora. Muitas vezes nessa oração ele fala que aqueles que são deles não são desse mundo. Várias vezes ele repete isso. Eu não sou desse mundo, e aqueles que creram em mim, aqueles que acreditam que tu me enviou, não são desse mundo. Pertencem aos céus, pertencem a essa realidade celestial. Nós somos aqueles que cremos nele. Nós somos aqueles que acreditamos que o Pai o enviou. Logo, essa cultura celestial é o que melhor se ajusta aos nossos corações. Logo, essa cultura celestial é tudo o que nós precisamos e é tudo o que nós devemos viver. O que acontece é que ela se chocou com tudo o que nós geramos e desenvolvemos ao longo dos anos. Na nossa família, nos nossos relacionamentos, até mesmo nas nossas crenças que um dia foram diferentes. Essa cultura ela se chocou com tudo que a gente vive e tudo que Deus ele tem nos chamado a viver. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu algumas semanas atrás na nossa conferência de pastores e líderes. John Arnold estava ministrando e ele disse que Jesus deseja curar a todos. Agora, o fato da cura não acontecer não é algo que nós não vamos compreender. Mas ele diz, Jesus deseja curar a todos. Quando ele falou isso, né, aquela oração por cura e tal, eu fui confrontado. Eu disse, como assim? Porque para mim essa era o meu, né, a minha desculpa de quando não acontecia a cura, que Deus sabe de todas as coisas, de repente não era a vontade dele de curar, né? Era a minha desculpa quando não acontecia. Daí o cara vem aqui e fala, ele deseja curar todos. Eu disse, então tem uma coisa errada acontecendo. Se a cura não acontece, tem alguma coisa errada acontecendo, e essa coisa errada não vem de uma cultura celestial. É alguma coisa que precisa ser moldada aqui. É algo que eu preciso mudar aqui e compreender de uma forma diferente para viver essa cura. Mas me confrontou, porque essa não é a minha realidade. Eu não vivo isso diariamente. Um Deus que cura todos por aqueles que eu oro, ou que eu desejo que cure, eu não vejo essa cura. Isso me confronta. E por que confronta? Porque a minha cultura é outra. Eu fui gerado em anos não vendo isso acontecer. E vou abrir o meu coração, às vezes, não acreditando que acontecia dessa forma. E quando ele vem e diz, não, ele deseja curar todos, então eu não estou inserido nessa cultura, eu não consegui me ajustar ainda. Mas o meu desejo, o que eu mais quero ver, é todos aqueles que nós orarmos serem curados por Deus. Então nós estamos vivendo tempos onde a nossa realidade, aquilo que foi impresso no nosso coração, tem entrado em conflito com aquilo que os céus querem revelar sobre nós. A igreja hoje precisa viver na íntegra os sonhos e os planos de Deus, a vontade de Deus para ela.
Só que isso só vai acontecer quando nós decidirmos mudar e transformar a nossa mente para viver algo novo. Porque existe algo impregnado dentro de nós que não nos tira desse lugar, né, que nós vivemos hoje e não nos permite viver algo diferente com Deus. É essa cultura que nos influencia e que ela entra em conflito com culturas diferentes. Nós desejamos viver a cultura celestial, mas nós permanecemos naquilo que foi gerado durante anos sobre as nossas vidas, que às vezes coloca em dúvida, diminui princípios, e nós às vezes não estamos percebendo isso. Paulo não falaria para a igreja de Roma que eles precisavam mudar a mente deles se fosse algo tão simples. Se fosse algo barbada, mudei meu comportamento, antes eu fazia, hoje eu não faço mais. Não, não é simples assim. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês para viver aquilo que está sendo revelado nos céus. Quantos aqui desejam ver milagres acontecendo, milagre da salvação? Eu desejo muito isso. Só que o quanto nós cremos que isso é real nos céus? O quanto nós cremos que essa é a realidade dos céus? Não tem momentos que a gente entra em dúvida, que a gente, acho que não. Não fez porque está em pecado. Ou quem orou está em pecado, né? A gente coloca um monte de desculpa. Mas às vezes nós não cremos por total que o reino dos céus ele expressa isso. Um reino de paz, alegria e justiça. Não estamos de acordo para viver com isso. Não estamos com os nossos corações preparados para viver essa realidade. O meu convite nessa noite, e aquilo que eu quero despertar no seu coração, é que nós possamos perceber o que o nosso coração ele tem sido influenciado. Quais são os princípios, quais são as certezas que nós temos dentro de nós, e se essas certezas e esses princípios são gerados numa cultura e numa influência vinda dos céus para a minha e para a sua vida. De repente nós estamos vivendo algo muito além daquilo que Deus deseja. Os nossos comportamentos, o nosso relacionamento dentro da casa de Deus ou na nossa vida como noiva de Cristo tem sido algo muito além daquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele espera encontrar em nós. Às vezes eu tenho ouvido muito pessoas falarem a respeito disso, mas que nós temos saudades de algo que ainda a gente não tem certeza do que é a saudade dos céus. Como se nós desejássemos algo tanto, mas nós não temos certeza do que é, nós não vivemos lá inteiramente, mas existe algo dentro de nós que clama por algo diferente, por algo além, por algo que é derramado dos céus. Nós nos reunimos aqui e cantamos que vem os céus, que estabeleça aqui na terra os céus, que se manifeste o reino dos céus em nosso meio. Nós clamamos por isso. Nós nos reunimos e cantamos isso. Porque aqui dentro existe um clamor por isso, mas o que a gente quer encontrar? Que realidade é essa? Está aqui dentro de você, tem clamado, tem desejado que os céus, eles se manifestem aonde nós estivermos. E nós precisamos mudar a mente para viver a cultura dos céus. E isso, cara, é uma coisa que eu acredito que é muito doido. Eu não acredito ter vivido ainda inteiramente essa realidade. Mas de uma coisa eu sei, ela é muito diferente do que eu tenho vivido hoje. Ela é muito diferente do que eu tenho vivido hoje. O meu posicionamento, o meu comportamento com o meu irmão, com as diferenças que nós temos, com as arestas que nós temos que trabalhar e, enfim, tratar em nossas vidas, tudo isso, diante de uma cultura celestial, diante de um entendimento de quem Ele é, o que Ele deseja derramar sobre as nossas vidas, os seus princípios irrevogáveis, imutáveis. Diante disso, nós viveríamos uma igreja completamente diferente. Nós viveríamos dias diferentes. E como eu falei, eu tenho certeza, a cultura dos céus é tudo o que eu e você precisamos. Estar envolvido nessa cultura é tudo o que eu e você precisamos. Porque sabemos que não vai ser fácil. Sabemos que teremos aflições, mas nele nós temos esse bom ânimo.
quando eu encontro uma vontade que é boa, perfeita e agradável, independente do que eu viver, o meu coração ele vai estar grato e alegre por tudo que nós temos vivido com Ele, porque eu tenho vivido dentro de uma cultura celestial, que revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mudar isso no nosso coração. Nós precisamos mudar a direção que nós temos tomado no nosso dia. Temos que olhar os nossos comportamentos em relação a várias situações e ver o quanto isso tem refletido o céu. Se não sabemos o que o céu ele deseja revelar, precisamos buscar o céu, precisamos buscar a Jesus e entender como você se comportaria, Pai, como você, Jesus, se comportaria em determinada situação, porque eu quero revelar isso, eu quero viver isso nesse tempo, eu quero viver os milagres, eu quero ser uma pessoa que reflita Jesus, eu quero revelar Jesus nas minhas atitudes, eu preciso encontrar isso em Ti, então me revela, me mostra e me ensina a viver isso. E faça com que eu mergulhe nessa realidade ao ponto de que eu seja influenciado no meu comportamento, que eu viva a realidade do meu dia a dia baseado nos princípios que estão nessa cultura, nas crenças, nas certezas, nos valores que estão nessa cultura. E eu creio que a igreja ela será diferente. Nessa oração sacerdotal, Jesus ele clama muitas vezes pela unidade do corpo. Ele fala que deseja que aqueles que são deles sejam um, assim como Ele e o Pai são. É aí que eu vejo quanto essa cultura, muitas vezes, ela está muito diferente, ela está defasada em relação ao que de fato Deus quer. Se nós formos parar para olhar a igreja e o relacionamento de igrejas com igrejas, nós vemos uma realidade muito distante disso. Em vez de andarem juntos, é a igreja lutando pela sua cultura. A minha cultura é essa e a cultura da outra é essa, e não se choca se não dá conflito, porque ela é diferente. Agora, se nós colocamos o nosso coração na cultura que vem dos céus, no reino dos céus, e assim por ela nós vivemos, viver unidade do corpo de Cristo vai ser algo muito simples, porque todos nós estamos influenciados, todos nós temos o nosso comportamento direcionado por aquilo que nós encontramos na cultura celestial. Eu não sei o quanto você compreende as mudanças que vão acontecer dentro de você e na nossa vida como igreja, quando nós decidirmos entrar nesse lugar de mudança de mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que encontramos no seu reino, que encontramos nessa cultura. Eu não sei o quanto você entende, mas eu tenho certeza que aí dentro de você, no seu coração, algo tem clamado por algo novo, por algo além, por algo maior, que precisa ser diferente, que precisa ser eficaz, que quando nós clamarmos para que Ele venha, para que quando nós clamarmos que Ele se manifeste, para que quando nós clamarmos que haja transformação naquilo que não está indo de encontro aos seus valores, que de fato haja transformação. Nós clamamos por isso dentro do nosso coração. Porque sim, nós desejamos a cultura dos céus. Nós fomos criados nele, nós fomos criados nesse reino. E hoje nós precisamos voltar e encontrar esse lugar que só encontramos no Pai, só encontramos em Cristo. Quantos desejam isso para a sua vida? Quantos desejam essa transformação? Porque eu creio que desde domingo passado, Deus ele tem falado isso, tem feito esse convite, que nós venhamos a aprender a mudança de mente, a mudança de pensamento, de como encarar as coisas e encontrar algo realmente novo, algo que seja sólido e que vai fazer diferença onde estivermos. Desde semana passada nós temos sido encorajados e direcionados a viver isso. E durante essa semana, de fato, eu não tive nenhum tipo de direção de Deus para mudar a direção da minha mensagem, daquilo que Ele estava falando ao meu coração, porque eu entendo que é um tempo de posicionamento e crescimento. É um tempo de nos posicionarmos em algo novo e muito mais profundo, real e sério. Não permitir que a minha diferença, que aquilo que eu quero, que aquilo que eu desejo que as coisas sejam levadas, predomine aonde eu esteja, mas sim que predomine a vontade de Deus aonde eu estiver.
Isso vai exigir que a gente mude a mente. Porque olhar uma realidade e dizer, não, isso aqui não vai acontecer, vai ser necessário olhar e dizer, não, isso aqui vai ser real. Vai haver cura, vai haver transformação, vai haver pessoas correndo para Cristo, vai haver avivamento, revelação da pessoa de Jesus aonde estiver. As coisas elas vão mudar, nós precisamos entender isso. E nós precisamos estar com o nosso coração focado nisso. Eu desejo que hoje a igreja ela possa viver essa experiência da revelação da cultura dos céus e de compreender que o desejo do seu coração, o clamor do seu coração por algo além, por algo novo, por algo a mais, é de fato encontrar esse reino de Deus manifesto onde você estiver. Nós queremos ver o Pai se manifestar. Nós queremos ver a onda do amor do Pai se manifestar onde estivermos. Eu quero ver Jesus sendo revelado, Jesus se tornando de fato o centro da igreja, porque sim, isso Ele é. É isso que Ele é, as igrejas compreendendo qual é o seu objetivo, o que elas são, o que esses encontros geram em nós. Eu desejo isso de todo o meu coração e que isso aconteça em mim, que essa experiência ela também me alcance, porque eu quero viver isso. Mas sim, as coisas vão mudar, eu tenho certeza disso. E o nosso eu, o nosso ego, o nosso querer, a nossa cultura que é impregnada e nós declaramos que ela é certa e nenhuma mais é, ela cai. E se estabelece a cultura dos céus. E aí a gente percebe, era tudo que eu precisava. Era tudo o que eu queria. Amém? Vamos colocar de pé, pessoal do louvor, me ajudem aqui, por favor. Eu sei que essa mudança, ela não é uma mudança que vai acontecer por completa hoje. A boa obra que Ele começar na sua vida, Ele é fiel para completá-la. É processos, é dia após dia nós nos encontrando com situações que precisam de mudanças, que precisam de mudança de mente. Mas que você possa viver essa experiência ao ponto de desejar de todo o seu coração viver a cultura celestial. Paulo viu que a igreja em Roma ela não conseguiria sobreviver e viver vida com Jesus se eles ficassem presos a essa cultura. A cultura que era tão forte, tão poderosa, eles não iriam conseguir viver no lugar de desigualdade, no lugar onde eles não tinham a liberdade de viver o evangelho. Eles não iriam viver. Então ele diz, pessoal, vamos mudar a mente. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês e provar a cultura dos céus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje Ele convida a igreja, o Espírito Santo convida a igreja para que você possa ir para esse mesmo lugar. Existem muitas coisas hoje se levantando e tentando mudar a nossa mentalidade e tentando imprimir na nossa mente que isso ontem não era bom, mas hoje é. Que isso ontem não poderíamos conviver com essa realidade, mas hoje é de boa conviver com isso. As coisas estão perdendo valor, tudo está ficando mais vulnerável. E nós vamos nos influenciando por essa cultura, sendo que existe algo mais poderoso, algo que nós realmente desejamos, que é capaz de nos influenciar, e é tudo que nós queremos. Corra de encontro àquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Corra para viver um relacionamento com o Pai, onde você consegue contemplar suas maravilhas, os seus milagres. Mudem a cultura do seu coração que impede você de ir além. Muda a sua mentalidade que impede você de experimentar coisas maiores do Senhor. Onde você fica num lugar de conformismo, onde você fica num lugar de comodidade, e com Ele partam por uma jornada de transformação, mas que vai levar você ao lugar que você deve estar. Vamos mudar a nossa mente, vamos desejar a cultura dos céus. Vamos desejar Jesus resplandecendo em nós e revelando quem Ele é, e revelando os seus princípios, o seu comportamento, como Ele reage a determinadas situações. Porque se você está dentro da casa de Deus, tentando ser quem você sempre foi, batendo no martelo dizendo, eu vou permanecer neste lugar, você tem perdido tempo. Porque você está aqui para ser parecido com Jesus, para revelar quem Ele é através das suas atitudes. A igreja é a nossa maior escola de ser discípulo de Jesus, e nós estamos aqui para isso. Então
você precisa ajustar o seu coração e se ajustar a essa cultura, porque nesse lugar, a atmosfera que move nesse lugar, ela é carregada das características que encontramos no reino dos céus. É carregado disso, então você está no lugar próprio para mergulhar e se jogar e viver tempos diferentes, tempos de surpresas, tempos que realmente vocês vão ver e conhecer o coração de Jesus como você nunca conheceu antes. É tempo de se posicionar, é tempo de se posicionar e dizer: Pai, vem, muda minha mente. Hoje eu abro mão do meu querer, hoje eu abro mão da minha vontade, daquilo que eu permaneci constante ali, dizendo, vai ser dessa maneira. Hoje eu abro mão e eu permito que a minha mente seja transformada para viver a cultura dos céus, para contemplar os milagres, para contemplar como o Senhor se move nos céus e poder de fato experimentar isso na terra. É agora, não é amanhã. Não passou o tempo, é agora. Isso está disponível para mim e para você. Amém? Amém, glória a Deus. Comece a buscar o Senhor, comece a chamar a atenção dEle, comece a ajustar e conectar o seu coração ao coração do Pai, diante de tudo que nós conversamos aqui nessa noite, diante de todos os ensinamentos e instruções que Ele te deu ao longo da mensagem que era compartilhada nessa noite. Comece a conectar o coração a Ele. Comece a clamar: Senhor, vem sobre a minha vida, vem sobre mim, sobre a minha mente, e me mostre, me revele, me esclareça, Senhor, o que eu devo me posicionar, no que eu devo mudar. Eu não vim aqui detonar a forma que você tem levado a sua vida, o seu comportamento, mas eu sei que todos nós temos realidades e situações em que a nossa vida ela não se ajusta ao reino dos céus. Existem coisas que são duvidosas e que a gente não sabe como reagir, e é nesse lugar que o Senhor tem que vir e mudar a nossa mentalidade. É nesse lugar que o Senhor tem que tocar e nos ajustar com os céus. Se está difícil demais, se não está bom, se é ruim vir para a igreja, se é ruim se relacionar com as pessoas, é tempo de mudar a sua mente, porque a cultura dos céus não revela isso. A cultura dos céus, ela nos transforma ao ponto de ajustarmos os nossos relacionamentos, de mesmo na dificuldade nós temos motivos de agradecer ao Senhor, de sermos gratos a Ele. Senhor, vem sobre as nossas vidas, toca os nossos corações e revela os céus neste lugar.